Uma boa noite a todos, boa tarde e noite, né? Que nós possamos nos próximos 30 minutos estudar publicamente a doutrina dos Espíritos, no tema que nos cai hoje, a importância da infância para o espírito, um tema complexo que poderia estar escrito de outra maneira, poderia estar escrito a importância dos pais na educação dos filhos, por exemplo, dentro da ótica espírita. Podia dizer da importância do ato racional de engravidar com a consciência que está trazendo um espírito para passar uma experiência na Terra. Na essência, nós vamos conversar sobre o amor. Vou procurar trazer a doutrina espírita do século XXI para que nós possamos nos organizar e acompanhar as nossas responsabilidades frente ao conhecimento. Vamos lá então. Infância. A infância, dentro do Estatuto da Criança no nosso país, ela vai do nascimento até 12 anos. Ou seja, tem uma data prevista. E é a partir dos 12 anos, com a mudança hormonal, nós vamos dar o nome de púbere, que é a mudança de uma base hormonal nos corpos de meninos e meninas, transformando-os psicologicamente em adolescentes, um estado preparatório para a vida adulta. E o assunto é a importância desse período, que vai do nascimento até os 12 anos, na vida daquela família, frente ao que diz a doutrina espírita. A palavra infante em latim, significa literalmente, fante é falar. E em latim, tudo que vem um in na frente é não. Então, infante significa literalmente aquele que ainda não consegue falar. Aquele que ainda precisa de um intérprete na sua fala para se relacionar com as coisas, com as pessoas e com o mundo. E a nível do estudo, nós hoje dividimos em 3 fases. Mas vamos ver o que a doutrina espírita fala a esse respeito. Então, como base, eu vou trazer para nós o que é a doutrina espírita, para que não haja dúvidas de por que essa casa está aberta ao sábado e por que nós estamos estudando publicamente a doutrina dos Espíritos. Porque se eu estou em um local e me perdi, e eu busco auxílio e entro em contato com alguém, a primeira coisa que eu tenho que informar para essa pessoa é aonde eu estou. Olha, eu não sei onde que eu estou, mas tem aqui um armazém escrito Boa Vista. E a segunda questão é dizer para aquela pessoa que eu procurei auxílio para onde eu quero ir. Eu estou aqui na frente desse armazém Boa Vista e eu quero ir para a padaria Constantino. E quem vai nos dar informação, se for bem informado, vai dizer, olha, tu está em tal local e tu precisa de fazer isto para chegar aonde tu quer. Seja a pé, seja motorizado, inclusive dando o tempo disso que vai levar. Aí nós começamos a entrar em relação ao que é a doutrina espírita. E eu anotei aqui. Doutrina espírita é uma doutrina sobre o mundo, uma doçere sobre o mundo,
Portanto, como devemos nos conduzir no mundo? Enquanto encarnados, como é que eu devo me comportar nessa minha relação com o mundo? Do nascimento até a extinção da vida orgânica pelo fenômeno natural da morte. Continuando, a partir do momento que eu interpreto como é que eu devo me conduzir no mundo, eu vou entender que para poder interpretar, eu vou ter que ter um conhecimento em profundidade. Porque nós só estudamos aquilo que a gente ainda não conhece. Nenhum de nós aqui vai estar estudando que 2 mais 2 é 4. Nós já conhecemos isso. Quando alguém perguntar para nós quanto é que é 2 mais 2 é 4, quanto é que é mais 1 é 2. Eu não vou estudar aquilo que eu já conheço. E aí entra uma questão da prepotência. As pessoas não conhecer algo não tem nada de errado. O danado é eu não conhecer e achar que conheço. Querem ver? Amanhã algum amigo aqui, alguma amiga, vai a São Paulo. Vai ao Rio de Janeiro, vai descer no Santos Dumont, vai pegar o avião aqui às 5 da manhã. E me encontra, eu, Nelson, no Finger, ali da Azul, vestido de piloto do Airbus, e diz: Nelson, eu te assisti numa palestra na Humberto Campos ontem, eu não sabia que tu é piloto de avião. Eu digo: não sou, fica quietinho. Eu prendi o piloto, porque eu sempre desejei pilotar esse avião. Então, agora eu vou realizar. Eu pergunto: meus amigos entrariam nesse avião comigo? Não. Porque objetivamente o cara vai fazer algo que ele não sabe pilotar o avião. E ele está dizendo para mim, e ele vai botar o avião no chão, mas vai botar o avião no chão com 240 pessoas. Agora, o que eu faço se eu vou falar sobre algo que eu não conheço a base? Ou vou escutar como uma informação correta e não procuro a dúvida de avaliar como autodidata, eu próprio indo na fonte, procurar para ver se não houve uma interpretação inadequada do falado, ou se eu tenho uma outra interpretação na minha cosmovisão, que não tem nada de errado. Então, estudo em profundidade. Continuando, a pesquisa científica, a pesquisa da ciência com objeto de estudo, usando o OINCO, que é uma sigla que quem faz ciência sabe, a observação, a informação, a conclusão, ela passa, então, originou a ciência espírita, da pesquisa. Uma das questões do Livro dos Espíritos diz que Kardec, quando vai escrever o livro O Céu e o Inferno, que é a conclusão de como é que acontecem as relações no mundo espiritual, ele já tinha conversado em trabalhos mediúnicos com mais de 10.000 espíritos. E tinha chegado às conclusões da lógica que fomentou o Livro dos Médiuns, após o Livro dos Espíritos. Então, dessas conclusões científicas, a nossa avaliação, aí entra a filosofia. Como é que eu interpreto a filosofia? E a partir do momento que eu interpretar e aplicar na minha vida, na minha conduta, isso é a parte moral. Aquilo que eu entendi como correto, eu vou aplicar, porque eu estou de acordo com as leis de Deus. Então agora nós vamos, com essa base, vamos conversar sobre as crianças. Eu vou ler aqui o que é um capital. Um capital. Na economia, capital é qualquer ativo capaz de gerar um fluxo de rendimentos por meio de sua aplicação na produção. Tudo aquilo que pode gerar um fluxo e lucro, bem-estar, nós vamos chamar de capital. E o capital precisa de mais duas condições: a terra e o trabalho. O capital, o trabalho,
e a terra produz o benefício do coletivo. Isso é capital. Eu acho que o Nelson se perdeu falando em capital em relação a espírito. Sim, porque agora nós vamos falar do capital humano. O capital humano é exatamente as crianças que chegam através de nós, adultos. A geração das crianças é o capital humano que começou a ser falado no mundo a partir do ano de 1876. Kardec já fazia 7 anos que tinha retornado à pátria espiritual, quando um inglês começou a falar sobre capital humano. E até agora, algumas empresas na área da administração entendem como uma bobagem e não investem no capital humano, através de cursos, através de situações que desenvolvam a habilidade produtiva do bem gerado para ser o assalariado. Agora, imaginemos a importância de nós, enquanto pais, desenvolver nos nossos filhos, que são capitais humanos, a possibilidade máxima da sua evolução, pela utilização da nossa responsabilidade. Querem ver? A ciência psicológica nos informa que para cada 1 milhão de habitantes na Terra, 1 milhão de habitantes na Terra, nós temos um inventor ou inventora. A cada 1 milhão de habitantes aparece um bem dotado, um espírito evoluído para trazer invenções em benefício da nossa sociedade, da ação da tecnologia, na prática do bem. Agora imaginemos que esse um em 1 milhão necessita de uma família que lhe dê condições sociais de poder desenvolver essa habilidade. Desenvolver, está zipada. Ora, se eu nasço em uma família com poucos recursos financeiros, fiduciários, se eu nasço num local ermo, eu preciso que a estrutura do planeta dê-me condições de eu desenvolver todas as minhas possibilidades enquanto um ser encarnado, através da família. Olha só a responsabilidade de famílias que, não dando-se conta disso, reproduzem gravidezes em épocas inadequadas, na adolescência. Entende que é a sociedade que vai educar meu filho e não consegue entender a beleza na doutrina espírita de ter um departamento de evangelização na infância e na adolescência, que aqui na Humberto Campos funciona aos domingos. E a importância dos evangelizadores de terem desenvolvido em si recursos intelectuais e morais, intelectuais para desenvolver o estudo da doutrina espírita de acordo com aquela idade, e morais para serem bons exemplos, não seres perfeitos, bons exemplos falando daquilo que realmente sabem. Porque muitas pessoas às vezes vêm na evangelização pensando que vão acalmar meu filho, ele está com hiperatividade, o déficit de atenção, qualquer coisa, ou vou apresentar uma igrejinha para o meu filho. E não é isso. É desenvolver nele a habilidade de sentir-se, de acordo com a idade, um ser em evolução, que tem que dominar as suas necessidades na vida, conduzindo-as para o belo e para o bom. Ora, esse capital humano, então, ele vai trazer para nós uma série de responsabilidades. E eu botei aqui. O que é um analfabeto no século XXI? Analfabeto na minha geração
Era alguém que não sabia ler e escrever. E hoje, analfabeto é que quem não consegue, depois de aprender, desaprender para aprender de novo. Vou dizer de novo. Analfabeto, no século XXI, é todo e qualquer ser humano que não consegue, depois de aprender algo, desaprender para aprender de novo. Ora, o Nelson, nessa persona aqui, hoje, na roupa masculina, ele tem uma história pregressa de N encarnações, no Ocidente, no Oriente, diversas latitudes. Então imaginemos quantas e quantas vezes ele teve envolvido com outras pessoas em coisas que fizeram que ele acreditasse em verdades que não são verdades. E aí chega a doutrina dos espíritos, nessa reencarnação, e eu coloco fora essa oportunidade, porque vou entender como mais uma igrejinha. E não vai entender que o convite é exatamente porque eu conhecendo, me aprofundando e botando em prática, no limite do meu conhecimento, eu possa me tornar melhor hoje do que fui ontem. E amanhã estar melhor do que eu fui hoje. Apenas isso. Então eu vou ler para nós uma informação da ciência das religiões. Não é teologia. Ciências das religiões é uma faculdade iniciada em 1985 na Europa e na América do Norte. Agora nós temos também no Brasil, em Brasília, onde se estuda todas as religiões constituídas num enfoque científico, sem nenhum tipo de conjectura a não ser a ciência em si. Vai estudar a história. E o que eles concluíram? Que a religião, toda a religião, ela se fundamenta em nos mostrar faltando algo, e se nós não conseguirmos esse algo que nos falta, nós iremos sofrer. Então, as religiões orientais, ocidentais, nos últimos 20 mil anos, se organizam para dizer, falta algo em ti, e se tu não acertar esse algo, tu vai ser infeliz num futuro. E claro que aí existe uma intermediação. Bom, mas o que diz a doutrina dos espíritos? A doutrina dos espíritos comunica. Por que eu escrevi aqui comunica e não ensina? Livro Nosso Lar, André Luiz. Um espírito, na condição de imperfeito ainda, está na nossa turma, graus bem mais à frente. Ele, na conversa com uma senhora, ele diz para ela, obrigado pelo ensinamento. Ela sorri e diz, eu não te ensinei nada, eu te informei. Sabe o que significa isso? Faz o que tu quiser. Faz o que tu quiser dessa informação. É um problema teu. Então, a doutrina espírita comunica, ela informa. Você tem que conhecer as EPI. EPI é uma sigla que eu bolei aí. Eu tenho que conhecer as leis eternas, perfeitas e imutáveis. Porque essas eu não consigo movimentar. Ela é eterna, ela é perfeita e ela é imutável. E se ela é eterna, perfeita e imutável, eu as conhecendo aplico na minha vida. Tanto na questão material como na questão espiritual. Por exemplo, terceira lei de Newton. Toda ação equivale a uma reação com a mesma intensidade em sentido contrário. Se eu der um soco na parede, forte, vai pisar minha mão. Não interessa se eu sou homem, se eu sou mulher, se eu sou idoso, se eu sou criança, se eu sou japonês, se eu sou bondoso, se eu sou maldoso. Não interessa. É uma lei universal. Podia dar também a da gravidade.
Estou no 30º andar, mas eu sou uma pessoa muito bondosa, então vai ter um colchão fluídico para mim. Não vai ter. Porque eu não modificando as leis eternas, perfeitas e imutáveis, eu tenho que as entendendo, as estudando, aí entra a função da evangelização com as crianças. Aplicar na minha vida, para ser feliz. E o que diz a doutrina espírita? Vamos lá então. Questão 614, para quem quiser olhar em casa, 614. Primeiro capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos, Leis Naturais. Pergunta: que se entende por lei natural? Resposta: a lei natural é a lei de Deus. Olha só a informação. É o Livro dos Espíritos. Foram mais de 136 centros espíritas em toda a Europa, em parte da Ásia, parte da África e parte da América do Norte e América do Sul. Que se entende por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. E aí, olha como é que ela continua. É a única, a lei natural, a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Como é que eu posso concluir, depois de estudar isso, ficar o mesmo ser humano? Com as mesmas questõezinhas do cotidiano? É impossível. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Eu quero ser feliz, então eu tenho que aplicar as leis de Deus em mim. Então eu tenho que conhecer. Eu tenho que conhecê-las. Porque aí eu aplico em mim. Porque se eu conhecer e não aplicar, é que nem eu estar louco de sede no deserto, encontro uma água limpa e lavo as mãos somente. O que adiantou procurar água no deserto se eu fui lá lavar as mãos? Se eu estou com sede, eu tenho que beber daquela fonte. E continua: indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Interessa se eu estou na igreja anglicana, muçulmana, budista, shaoísta, casa espírita. Interessa é como é que eu, entendendo as leis de Deus, do meu estágio evolutivo, aplico na minha vida aquilo que é eterno, perfeito, imutável. Não tem jeitinho brasileiro. As religiões no mundo dizem: busca a graça de Deus, busca o auxílio de Deus. A doutrina espírita diz, questão 132, para que existe a encarnação? Resposta: 2 motivos. O primeiro, para que você possa evoluir, crescer. E segundo, para que você seja coautor da obra divina. Então Deus obra na matéria através de nós. Ora, muda tudo. A minha prece, ao invés de eu dizer: Deus, o que tu podes fazer para mim? Eu vou começar a dizer: Deus, o que tu pode fazer através de mim? Porque naquilo que Deus se manifesta em mim, eu vou fazer o meu melhor. No meu estado evolutivo, não tem salto. Aí Jesus de Nazaré vai dizer: a cada um segundo as suas obras. Ou seja, eu sou responsável, eu sou condenado a ser livre. Deus, a fonte da vida, criou o livre-arbítrio e nós criamos a fatalidade. Porque conforme eu executar o meu livre-arbítrio, eu fatalmente vou receber de acordo com aquilo que eu estou fazendo. Eu tenho um terreno e planto abóbora, eu vou colher o quê? Abóbora. Então vou chorar depois, eu não gosto de abóbora? Tá, Nelson, por que tu plantou abóbora então? Ah, mas eu não sabia que era assim. Bom, então agora tu retira essa abóbora e limpa a terra e planta o que tu queres. Essa é a tarefa dos pais com as suas crianças. Essa é a importância da criança que está ainda aguardando a possibilidade de falar por si. Infante, aquele que ainda não tem capacidade de falar.
para que seja indicado o caminho aonde ele entenda, dentro da graduação da sua idade, de que maneira ele pode evoluir. Bom, então nós pais estamos fadados a errar, porque nós somos imperfeitos. Isso não é importante. O importante é quando a gente entender que está errado, a gente acertar. Uma vez um palestrante espírita, eu estava assistindo, ele disse deu a seguinte informação, que Deus tinha criado o corpo certinho, que a bunda da criança já era redondinha para encaixar a mão para levar uma tapada na bunda. Eu levantei no meio da palestrante e disse que eu não concordo com o senhor. Foi um zoé. Bom, eu sou assim. Foi um zoé. Ele voltou atrás, porque ele se deu conta, teve a humildade de se dar conta que ele está fazendo besteira. Se tapa fosse bom, a gente só dava um. Educar exige esforço, responsabilidade. Por isso que a gente é pai jovem. Porque não aguenta, não é mole. Agora, se eu trabalho de segunda a sexta, sábado e domingo eu levanto às 11 horas e digo, mas os caras são malucos fazer evangelização às 9 da manhã? Não, 9 da manhã é para os evangelizando, para os evangelizadores é 7 da manhã. Mas quando eu faço o que eu quero fazer, porque eu quero fazer, tá bom. E aí nós vamos levar para a conclusão, para entender o que é o amor. Ato e intenção. Eu posso ter um ato reprovável, mas não ter a intenção de. Eu fui grosso com meu amigo, eu ofendi meu amigo aqui, mas eu não tinha essa intenção. Mas ele disse para mim, Nelson, tu tem que botar o microfone na lapela. Eu digo, eu não concordo contigo. Eu estou dizendo que eu sei mais que ele, porque se eu não concordo, eu tenho um outro saber. Arrumei um probleminha. Mas eu não me dou conta disso. Então eu posso ter ato inadequado, por desconhecer. Agora o danado é quando eu tenho um ato e tenho também a intenção. Porque aí eu tenho a intenção de prejudicar alguém ou algo. Aí mudou a minha responsabilidade. Porque eu estou agindo inadequadamente, mas sabendo que estou inadequado. Como é que a gente sabe que é um ato sem intenção? Quando a gente faz uma besteira e conta para todo mundo. Quando a gente faz uma besteira e se envergonha, já é o começo do aprendizado. Eu já estou envergonhado do que eu fiz. Que bom. Os Espíritos que é um começo de melhora. Até o momento que a gente não faz mais. Tá? Então, Alcaés, com K, Alcaés, é um nome na mitologia para o suco sagrado do amor. O amor, para ser amor, ele tem que subir para depois jorrar. Vamos combinar, né? Se a gente botasse na fonte do papelzinho, ninguém seria pai nem mãe. E dá trabalho também fiduciário. Ora, então, a fonte do amor é de tal maneira pura que a única coisa que nós podemos fazer é o cálice. O cálice com o trabalho. Mas aí nos é dito que esse líquido sagrado, o cálice não resiste, rompe. E a gente vai pensar, eu faço um cálice bonitinho, ajeito o meu melhor e depois não vai segurar o líquido do amor? Claro que não. Por quê? Porque o amor tem que expandir. O amor tem que sair da famíliazinha, o amor tem que sair daquela sociedade mínima e aumentar e gerar para nós transformar esse planeta num planeta de regeneração. Não vai vir anjo com trombeta aí dizendo a partir de agora, né, vai entrar vai vir da estrela Y lá não sei quem. Não é assim que funciona, somos nós que vamos fazer isso.
Então, ter a consciência que eu faço o cálice da maneira maior, mas ele vai romper, porque o amor rompe. O amor rompe pelo conhecimento. Eu começo a conhecer as pessoas, começo a aumentar o meu amor. Eu começo a desenvolver isso. Então, olha que coisa linda que o Gibran Khalil Gibran vai dizer no livro Profeta. Ele vai dizer assim, porque é um livro pequenininho com uma profundidade imensa. Ele vai dizer assim, ó: quando amardes, não deveis dizer, Deus está no meu coração, mas antes, eu estou no coração de Deus. Só isso aqui dá uma palestra para a gente estudar, 1 hora. Quando amardes, não deveis dizer, Deus está no meu coração, mas dizer, eu estou no coração de Deus. Nós achamos que estamos separados, isso é uma fantasia, nós não estamos separados. Vou encerrar nosso trabalho com uma metáfora. Se nós fôssemos contas redondinha de um colar de acrílico, enquanto egoístas, nós estamos olhando para nós. Eu sou de acrílico, eu sou de acrílico, eu sou de acrílico. E o meu acrílico é mais bonito que aquele acrílico do lado ali, da conta ali. Brilho mais com aquele outro ali. Até o momento que a gente vai para dentro da gente e fica em dúvida, porque não sei o que tem lá. Aí eu descubro que tem um fiozinho. Digo, opa, então essa é a minha essência. Nossa, é minha essência, não é o acrílico, é esse fiozinho. Terminou aí? Não. Aí eu descubro que esse fiozinho está ligando o outro acrílico. E está ligando o outro, que está ligando o outro, que está ligando o outro, e está ligando tudo no universo. Nós estamos todos ligados uns aos outros. Esse afastamento é fantasia. É a nossa ignorância achar que está fantasiado. A onda tem altura, a onda do oceano tem altura, tem largura, tem profundidade, tem um ato rítmico dela. Mas no fundo, a nossa essência, todo o oceano é H2O, é água. Portanto, quando a gente está na essência, nós conseguimos ver que estamos em todos. Concluindo, 2 amigos, um espírita, olha a responsabilidade que eu estou dando para os evangelizadores, e outro sem esse conhecimento. Estão pescando, e vem gritos, e vem 2 crianças se afogando. Eles entram no rio, tiram aquelas crianças. Quando chegam na beira do rio, eles veem gritos e vêm 4 crianças se afogando. Eles entram no rio, salvam as 4 crianças e vêm gritos, olham, tem 6 crianças. Aquele que não é espírita, que não tem o conhecimento, diz, vamos pegar mais. E ele olha e não tem ninguém lá dele. O espírita está caminhando na direção onde vem as crianças e diz, faz o teu melhor. Eu vou ver quem é que está jogando as crianças no rio. Dá trabalho. Tá com os filhos, seja na casa espírita, seja no lar, dá trabalho. Porque a família ainda é a única instituição que forma seres humanos. E se a gente não abre o olho, entra um recrudescimento do egoísmo e a família fica invertida. Muita paz para todos nós, um bom retorno aos nossos lares.